Antes da confirmação das mortes, Silvia Santos, que é irmã de Luciana e tia de Letícia, duas das que foram vítimas dessa queda deste helicóptero, falou sobre a esperança em reencontrar ambas com vida e chegou a fazer um apelo ao Exército. A gente vai ouvir o que ela disse. E vim acompanhar de perto, uma oportunidade que eu queria também, para mim estar vendo tudo isso pessoalmente, para mim ter noção do tamanho. Está esperançosa? Mas de casa a gente pensa que é um tamanho, né? Pessoalmente, eu tô preocupada com o tempo, porque aqui é muito grande, muito alto. E se os governadores não ajudar a gente a colocar o exército e fazer essa busca por terra, nós só queremos o exército, só o exército. Colocar uns 5.000 soldados, aqueles cães. A gente precisa de algo para entrar na mata. E nossos soldados são treinados para isso. A gente vê aí um depoimento emocionado, esperançoso. Infelizmente, antes de saber do resultado da aeronave encontrada já com os corpos de uma das familiares das vítimas, né, de duas das vítimas. E é aquilo, meu amigo, para a família, esses 12 dias foram uma eternidade. Cada hora sem encontrar a irmã e a sobrinha é a vida inteira. Se fosse eu também ia querer o exército. Se fosse eu também ia querer 5.000, 50.000. Se fosse eu ia pedir para o governador, para o presidente, para o Papa, para todo mundo. Perfeito. É a situação familiar que só quem está vivendo sabe. E aí, nessa hora, Renato, a solidariedade a essa irmã, que infelizmente perdeu duas familiares, uma irmã e uma sobrinha nesse acidente, mas que fez ali um depoimento emocionado de alguém que estava na esperança de encontrar com vida ainda sua irmã e sua sobrinha. Olha, Kobayashi, é a fragilidade da vida humana, né? Eu fiquei emocionado mesmo com esse vídeo. Imagina o desespero de alguém tendo o seu familiar próximo nessa situação e agora vendo que o familiar morreu, né? E morreu de uma maneira muito trágica, porque não é uma doença que você já se prepara o coração para que aquela pessoa vá partir. É uma coisa, a pessoa saiu para dar um passeio e nunca mais voltou. E isso é muito doloroso. Quem perdeu amigos, familiares, eu tive amigos que morreram dessa forma, em acidente de carro, é muito dolorido porque ninguém espera, ninguém está preparado para isso. Então, eu fico emocionado e volto a dizer aqui, como todos os nossos colegas aqui da mesa disseram, é fiscalização. Esse tipo de coisa, ela pode acontecer? Pode, mas se tem uma forma de mitigar, de minimizar a chance disso acontecer, é por meio da fiscalização intensa, por meio da fiscalização responsável pelos órgãos que devem fiscalizar. Então, por que tendo os pontos muito bem colocados aqui pelo RICA, 260 pontos de partida, pontos. Não é uma infinidade, são pontos que são conhecidos por parte das autoridades. Como é que alguém decola não tendo a documentação necessária, a autorização necessária para decolar? E daí pousa numa situação de emergência, está difícil aqui, e se arrisca novamente, não, dá para chegar, vai que dá certo. Não deu certo, e essas pessoas morreram. Então esse é o grande problema, e eu, mais uma vez, eu fico muito emocionado, porque eu fico imaginando, poderia ser alguém da minha família, e eu entendo o desespero dessa família. Pediu, Mônica. É que o que eu senti, o que dói mais nesse vídeo é a sensação da urgência, né? O desespero dela de encontrar logo essa família, a sua irmã e a sua sobrinha, porque talvez elas estivessem vivas e aí 1, 2 horas de diferença no tempo de busca pode ser a diferença entre salvar a vida delas ou não. Então é nesse sentido a urgência de querer o exército ali, porque poderia ter salvo a vida desses familiares e até do piloto. Claro que agora a gente vendo que eles estavam os corpos todos dentro do helicóptero, imagina-se que não tiveram chance e que mesmo tivessem encontrado 2 horas depois, teriam encontrado os corpos já, infelizmente, mortos. Mas o difícil é isso, a diferença que faz a urgência e a rapidez de encontrar essas pessoas, a chance de sobrevivência vai caindo a cada minuto que passa.
E você estava falando, Renato, sobre a fiscalização, que o Rica também falou, a Mônica também, todos nós aqui estamos tentando entender, né, como é que alguém consegue voar com um helicóptero com passageiros sem estar autorizado para isso, sem ter a sua habilitação. A informação que a ANAC dá é de que o piloto ele chegou a ser preso em flagrante em uma ação de fiscalização no aeroporto Campo de Marte em 2019, no qual o piloto chegou a jogar o helicóptero que comandava contra um servidor da ANAC que realizava a fiscalização no local, e essa informação foi contestada pela defesa. E em setembro de 2021, a diretoria da ANAC cassou a habilitação dele, o que o Rica tinha dito, e o órgão afirma que houve caso de conduta grave de fraude por parte de Cassiano, irregularidade que resultou na pena máxima de cassação. Pediu, Renato? Tem uma coisa que está no assunto também, que eu já ouvi de muita gente da aviação. Eu tenho ligação com o pessoal da aviação e isso me causa muito temor, inclusive, gente. Que é o seguinte, também tem a fiscalização, mas o dono da empresa, ele tem que ter responsabilidade. O que acontece muitas vezes com jatinhos? Tem a fiscalização da ANAC. E tem peças que devem ser repostas. Pouco importa, ou não é a questão mais determinante, se o avião é novo ou não. Mas se as peças e se a devida manutenção é feita, porque tem peças que têm uma vida útil e tem que ser recolocada. Então, o que acontece? Tem um mercado, infelizmente, ilegal no Brasil de aluguel dessas peças. Daí o sujeito chega, ele aluga peças novas, ele coloca na aeronave, faz a fiscalização da ANAC, recebe o ok, olha, tá ok, e depois devolve essas peças para quem o alugou e coloca as peças antigas. Fala, não, está em boa conservação, isso não dá em nada, fraude. Não vai acontecer nada. Isso é um absurdo. Eu já ouvi isso de pilotos experientes, vários, inclusive, que me contam essa história. Falou, Renato, tem muita empresa que a gente conhece no Brasil que faz isso. O sujeito fala, a peça está em boa colocação. Isso daí é o pessoal querendo vender peça, querendo ganhar dinheiro. E não é isso. Se a peça fala que é por 2 anos de utilização, é 2 anos e acabou. Não tem acostamento no céu. Então, esse que é o ponto também que tem que ser verificado. Eu não estou dizendo, olha, o piloto não é culpado, não sei. Agora, tem que se verificar também a questão da manutenção das aeronaves brasileiras. Muitas vezes, sobretudo esses acidentes que acontecem com aviões de pequeno porte, muitas vezes são falhas e muitas vezes por falta de manutenção, a devida manutenção. Ah, mas teve a vistoria da ANAC semana passada. Mas será que as peças vistoriadas pela ANAC semana passada, já vi notícias nesse sentido, são as peças que estavam utilizadas naquele avião, naquele momento? É sempre uma dúvida que eu tenho. Depois que eu tive essa informação, eu acho que vale a pena a conscientização, a responsabilidade. Felizmente tem gente que quer ganhar dinheiro de todo jeito, né? Não dá para ganhar dinheiro colocando a vida das pessoas em risco. Eu vi um vídeo de um youtuber de helicóptero que ele entrevista o comandante Hamilton falando sobre esse modelo, o Robinson 44. É o modelo do helicóptero que caiu e que, curiosamente, é o mesmo modelo que usa o comandante Hamilton, aquele famoso piloto de helicóptero da televisão e tal, e que já usa há muito tempo. E o comandante Hamilton, nesse vídeo, nessa entrevista, está batendo o martelo de que é uma aeronave muito confiável, que é uma aeronave que ele já voa há muito tempo e que, se seguir o manual de instrução, o manual do mecânico, trocar a peça no tempo que a peça precisa ser trocada, seguir as regras à risca, o helicóptero não cai. Assim, por isso que, diante de tantos acidentes que nós já tivemos em tantos anos de aviação, cada acidente com uma grande investigação que muda alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, assim, isso vai fazendo com que a aviação se torne muito segura. A proporção de acidentes na aviação em relação aos acidentes de carro são, assim, infinitamente menor. Para vocês terem uma ideia, o último acidente com avião comercial de passageiros em São Paulo foi de 2007, da TAM, aqui no aeroporto de Congonhas. Aquele foi o último acidente com vítima fatal de um voo comercial no Brasil. Ou seja, há quantos anos já? A gente vai ir para 20 anos daqui 3 anos, não é isso? Agora... Então, assim, a aviação, ela, se seguida à risca, em regra, não tem
acidentes. Você pediu uma? E é uma média... Eu tenho uma pergunta para te fazer e para fazer para quem está assistindo, que coloque nos comentários qual foi a última punição recebida por algum responsável num desses casos de acidente aéreo. Ninguém vai lembrar das punições, porque elas não acontecem. E aí, quando não há punição, e aí existe a certeza da impunidade, existe esse tipo de risco. Então, o cara voa sem ter permissão, o cara aluga a peça para colocar no avião para passar na avaliação. Enquanto não houver punição dos responsáveis, punição exemplar, não vai mudar essa realidade.